Acontece o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, exibido pela Band. O debate corre o risco de não ter a presença dos dois principais nomes na disputa, Lula e Flávio Bolsonaro. Ainda assim, é um momento para aquele eleitor indeciso avaliar outras possibilidades na corrida pelo Palácio do Planalto. A Metrópolis TV vai acompanhar tudo. Das 19 às 20 horas, Natália André e Vinícius Passarelli vão estar no estúdio da gente em São Paulo, comentando o clima antes do debate. Direto da Band, Samuel Pancha e Ramiro Brits acompanham os candidatos. E logo depois, das 22 às 23 horas, vamos ter uma análise de tudo que foi dito pelos candidatos. Vai ser uma transmissão com muito material exclusivo, entrevistas, bastidores e a nossa equipe ali circulando entre todos os presidenciáveis. E vai ser aqui no YouTube e também na Fast TV, ou seja, liga aí sua Smart TV. E antes do debate em si, o que a gente pode esperar, né? Eu estou ao vivo com o cientista político Magno Krau para responder a essa pergunta. Magno, muito boa tarde. A gente tem falado sempre sobre como essa eleição, mais uma vez, está polarizada e esses dois polos decidem, então, não participar desse primeiro debate. O quão isso é ruim para essa campanha, mas, ao mesmo tempo, eu queria que você analisasse de que forma essa estratégia pode beneficiar tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Metrópolis. É uma sensação de perda para toda a população. A gente fala bastante de polarização, nós passamos os últimos muitos anos falando de polarização, como os brasileiros estão prestando mais atenção em política, como estão divididos, como estão engajados. Mas, quando a gente começa a campanha, os dois representantes dessa polarização, do lulismo e do bolsonarismo, Lula e Flávio Bolsonaro, decidem, ao que tudo indica, não comparecer ao primeiro debate dessa campanha. É uma perda para o eleitor muito significativa. A gente não tem muitos espaços em que os candidatos se expõem de uma maneira mais franca, mais aberta. É sempre uma situação sob o controle do candidato. Ele está dando uma entrevista, responde o que quer, é na sua rede social, que passa pelo filtro dos marqueteiros. Os debates são oportunidades para os candidatos não apenas falarem um pouco das suas ideias, irem um pouco mais profundamente no que pensam, quais são a sua visão, as suas visões para o país, mas também de estarem expostos, de estarem abertos à reação, à provocação, à crítica. São pessoas que estão sendo avaliadas para o cargo mais importante do país. Então, é uma entrevista de emprego muito importante a participação nos debates e é uma pena que Lula e Flávio Bolsonaro, que hoje juntos têm quase 90% das intenções de voto, decidem não participar desses debates. Estrategicamente, essa é uma postura que faz sentido para o líder nas pesquisas, ou melhor, para aqueles que costumam liderar as pesquisas, é uma estratégia bastante comum, porque você presume que o líder das pesquisas acabará sendo alvo dos opositores, que acabarão tentando desgastar um pouco a sua postura, a sua candidatura, as suas ideias, porque ele é o alvo de todo mundo naquele palco. O segundo colocado das pesquisas, como hoje é o Flávio Bolsonaro, embora eles estejam muito próximos, é menos comum. É menos comum vermos quem é o desafiante numa eleição, como é o caso de Flávio Bolsonaro, abrir mão de participar desse debate. Então, me parece claro que a estratégia de Lula é uma estratégia bem comum. O líder nas pesquisas, principalmente se for o candidato que está no cargo, não gosta de se expor, acredita que vai ser o alvo, não comparece, embora Lula diga que o seu não comparecimento se deve ao fato da Rede Bandeirantes ter convidado candidatos que não precisaria convidar. Essa é uma estratégia conhecida há muito tempo, candidatos que são líderes não aparecem, mas do lado de Flávio Bolsonaro eu acredito que é um erro do candidato. Ele acredita que ao não ir ao debate em que Lula não estará, ele faz jus, porque não há o candidato que está no nível dele ali em intenções de voto, já que o seu desafiante, o seu principal adversário não vai, ele acredita não haver sentido na sua própria presença, acredita que pode ser também alvo dos outros candidatos, então Flávio decidiu não ir. Se eu fosse Flávio Bolsonaro, eu iria
porque é uma oportunidade dele se mostrar melhor à população que conhece o seu pai, mas precisa ouvir melhor a sua voz, o seu rosto, as suas ideias. Seria uma oportunidade dele apontar para a cadeira vazia de Lula e indicar que era Lula o líder nas pesquisas, o atual presidente da República, que não quer discutir propostas com a população e com os outros candidatos, e também se juntar aos outros candidatos, que são todos do campo da direita, para bater em Lula. Seria, na minha visão, uma forma de Flávio se mostrar maior, melhor do que Lula, porque não foge do debate. É uma decisão estrategicamente que a campanha de Flávio Bolsonaro entende fazer sentido, porque a exposição às críticas dos outros candidatos que desejam roubar votos de Flávio Bolsonaro poderia, de fato, causar danos a Flávio, mas se ele é presidente da República, se ele é candidato à presidência da República, se ele deseja virar presidente da República, acho que ele não pode temer outros candidatos da direita. Um futuro presidente da República do Brasil tem muito a temer. Outros candidatos não devem ser os principais fatores que fazem Flávio temer a exposição. Ele deveria se mostrar, ele deveria estar aberto ao debate e deveria comparecer ao debate de domingo na Bandeirantes. Magno, em relação aos outros candidatos, aqueles que vão comparecer ao debate, como eles podem utilizar desse momento para tentar exatamente diminuir essa sensação de polarização? Você acabou de dizer, né? Eles somam aí quase 90% das intenções de voto quando as pesquisas são apresentadas. E a gente tem visto que muita gente fica sem saber, às vezes fala que não tem outro candidato, só tem que votar em Lula ou em Flávio Bolsonaro. Como é que esses candidatos, então, podem aproveitar esse momento? Rafael, acho que eles têm que partir desse diagnóstico que, para a maioria dos brasileiros, só há dois candidatos. Não há alternativas, é Lula ou Bolsonaro. E mostrar que nós ainda temos mais de 40 dias até a eleição, que há propostas diferentes das de Flávio e das de Lula, e tentar se tornarem mais conhecidos para a população. É uma oportunidade muito valiosa para aqueles que têm pouco tempo na campanha de TV, para aqueles que têm mais dificuldades na internet. A TV aberta oferece uma chance de conversar com pessoas que talvez não estavam prestando atenção na campanha até agora. A gente precisa lembrar que, para a maioria dos brasileiros, a campanha começará quando a propaganda de rádio e TV começar. Por enquanto, ainda são notícias que vêm de forma esparsa, mas muito pouca gente acompanha a política no dia a dia. Para Caiado, para Zema e para Renan Santos, o debate da Band será uma oportunidade para eles se diferenciarem daqueles que hoje comandam, como a gente está comentando, quase 90% das intenções de voto. É uma chance para eles mostrarem para os brasileiros, para eles criarem oportunidades de comunicar as suas políticas públicas, das suas ideias para melhorar o Brasil, sem ter a interferência daqueles que hoje comandam as pesquisas. Por mais que a ausência de Flávio e de Lula possa ocasionalmente esvaziar o debate, já que os dois líderes das pesquisas escolheram não comparecer, o debate pode ainda assim ser uma oportunidade para que esses três candidatos aproveitem a chance de se comunicar diretamente com os brasileiros. Esse debate se transforma em material que depois será disponibilizado nas redes sociais. Então, é uma oportunidade que depois se desdobrará em várias outras oportunidades e também uma chance para esses três candidatos lembrarem ao povo brasileiro o quanto Flávio e Lula desprezam a atenção do eleitor, o quanto eles desvalorizam a atenção do eleitor ao escolherem não colocar seus rostos na TV no domingo e expor o seu programa de governo, as suas ideias para o Brasil. A política brasileira reclama muito da ausência da possibilidade de se comunicar com eficiência com o eleitor. Dizem que o eleitor não presta atenção na política, que o eleitor tem memória curta, que o eleitor não lembra em quem votou, que o eleitor não tem interesse em políticas públicas, que o eleitor só fica ligado nos cortes no Instagram. Mas agora nós temos um debate na televisão aberta, com oportunidade para que eles debatam, para que eles exponham os seus planos de governo, e os dois principais candidatos simplesmente escolhem não aparecer. Eu espero que os três candidatos que estarão nesse debate aproveitem essa oportunidade para lembrar ao povo brasileiro que Flávio e Lula tiveram a oportunidade de ir lá conversar com o eleitor e escolheram não fazê-lo.
E Magno, só pra gente finalizar, eu sei que eu já falei isso aqui umas 3 vezes hoje no programa, mas é porque eu tô de folga amanhã. Eu juro que eu não tô querendo fazer inveja a ninguém, mas eu estou de folga amanhã, então a semana pra mim já acaba hoje. E eu queria que você pudesse trazer aí uma análise dessa primeira semana de campanha. O Gabriel Bus, ele já esteve aqui, falou um pouco aí a respeito de como ela foi um pouco aí morna, obviamente, é a primeira semana. Eu queria também essa tua visão. Rafael, a inveja foi completamente transmitida. Aceite, eu estou amplamente com inveja por sua semana acabar agora. Quando eu estiver amanhã pegando sol no clube, eu vou lembrar de você nesse momento aí que você está de inveja. Lembre de mim amanhã, quando você estiver pegando sol, que eu estarei trabalhando. Mas voltando ao nosso tema, foi uma semana relativamente morna, porque a campanha ainda está começando. Nós ainda não temos rádio e TV, nós ainda temos alguns questionamentos sobre o registro de candidatos, as coisas ainda, de fato, não engrenaram, embora seja a primeira semana. O eleitor vai entrar no modo eleição, no modo campanha, de forma gradual. A gente começou nessa semana e a campanha vai esquentando a partir de agora. Mesmo assim, a gente teve alguns pontos. A gente teve Flávio e Michele, por exemplo, gravando juntos. É uma sinalização importante para a campanha do Flávio Bolsonaro. A gente teve a forma muito forte, muito incisiva com que o Gaspar, candidato a vice-presidente do Flávio, mencionou que ele é do Nordeste, falou de como os nordestinos se sentem enganados pelo Lula, demonstrando uma linha mestra da campanha do Flávio que deve seguir até o final. A gente teve o Lula numa semana ruim, em que o grande tema relacionado a ele foram as denúncias, as investigações a respeito de seu filho mais velho, conectado com uma lobista que, por si só, também era conectada ao careca do INSS. Então, foi uma semana complicada para o Lula. Para os outros candidatos, a gente tem Renan Santos sendo recebido em algumas reuniões, tendo a oportunidade de ser mais conhecido, mas por um outro setor da economia, para um outro público, ele que já tinha um foco muito grande na internet. Romeu Zema tentando ganhar tração, mesma forma de Ronaldo Caiado, tentando mostrar um pouco da sua estratégia, investindo na diferenciação em relação a Flávio Bolsonaro. E a gente também teve Pablo Marçal, atraindo a atenção da imprensa, atraindo a atenção dos eleitores, mesmo que sob ele pesem dois impedimentos a respeito da sua candidatura, não se filiou a tempo e é inelegível, e sobre o seu partido haja suspeitas absolutamente inacreditáveis, como você nos mostrou agora há pouco na conversa com Demetrio Vecchioli. É um absurdo que esse partido esteja ainda legalmente operando no Brasil, com tantas questões a respeito da lisura dos procedimentos internos do partido, e que um candidato que tem 2 impedimentos à sua candidatura ainda se apresente como candidato, ainda tem a possibilidade de participar de campanhas e que, de forma velada ou deliberada, acabe atrapalhando um pouco essa dinâmica. O Flávio Bolsonaro foi bastante inteligente ao ver que Pablo Marçal está inelegível e elogiá-lo. Talvez seja um reforço inesperado, mas significativo para Flávio Bolsonaro daqui para frente. O que a gente espera é que a partir da semana que vem começa a propaganda em rádio e TV, começam as inserções na TV durante a programação e vagarosamente a população vai começar a chegar e acompanhar mais de perto essa campanha. Ô Magno, na eleição passada a gente tinha o candidato padre e agora a gente quer ter o candidato inelegível. A gente não, né? O candidato quer, né? A gente não quer nenhum inelegível participando de campanha, não. Obrigado por participar de novo com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, Rafael. Boa folga, bom final de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau.